realizada hoje, dia 19/2/2017. Nada aí não, só estou te entregando para que saber que ela mandou. A gente reuniu. Tá? Vou fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Valdeci Aranha Maia Júnior. Presente. Aguinaldo Rosa de Oliveira. Presente. João Roberto Mendes. Isaac Costa. Aldo Boaventura. Francisco Marcos. Maria Delza. Presente. Maria do Socorro. Presente. Havendo número legal, está aberta a presente reunião em nome de Deus. Como todos já dispõem da cópia da ata da reunião realizada no dia 14/9, submetemos a mesma para apreciação. Não havendo manifestantes, submetemos a mesma para votação. Quem for pela aprovação permaneça sentado, os contras de pé. Aprovado por unanimidade. Entendi, eu vou ler. Deixa comigo que eu vou. Então, senhores, a reunião de hoje é para tratarmos e darmos continuidade aos trabalhos de revisão da lei orgânica do município de Altamira. E o tema de hoje é o eixo 4, saúde. Já. Gostaria de agradecer a presença de todos aí. Infelizmente a Lacátia, secretária municipal de saúde, não pôde estar presente, né? É muito importante estar presente, que depois não pode dar opiniões, né? O momento é agora. E infelizmente a reunião foi marcada em cima da hora, né? Que era para ser na quinta-feira. Agradecer a presença de todos, dominguinhos aí, que é da saúde há muito tempo. A de todas as pessoas presentes, muito obrigado. Olha o Silvano está chegando aí. Pode prosseguir, Aguinaldo. Aqui, ó. Seguridade social, não está aqui também. Saúde, acho que da seguridade social da saúde, né? Mas aqui, ó. Artigo 200. É pouca coisa. Oi, pai. Vou começar agora. A gente vai prosseguir da mesma forma como dos temas anteriores, e nós vamos ler então as emendas que foram adicionadas à nossa atual lei orgânica. Assim, foi adicionado então adicionado do artigo 203A ao artigo 203B com seus respectivos incisos e parágrafos. O artigo 203 reza o seguinte: todos os serviços de saúde localizados no município de Altamira devem notificar mensalmente os dados epidemiológicos à Secretaria Municipal de Saúde para conhecimento imediato dos poderes executivo e legislativo e levantamento estatístico da mortalidade municipal. Foi adicionado o artigo 203A e seguintes. O 203A. A saúde é direito de todos e dever da União, do Estado e do município, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação. 203B. São de grandes relevâncias públicas as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Parágrafo único. Entre os serviços essenciais estão
Inciso 1, combate às moléstias contagiosas e infecto-contagiosas. 2, combate ao uso de tóxicos. 3, serviço de assistência à maternidade e infância. 4, as inspeções médicas aos estabelecimentos de ensino municipal em caráter obrigatório. Artigo 203-C. O município de Altamira fará parte do Sistema Único de Saúde, SUS, constituído do conjunto de recursos de saúde interrelacionados e responsáveis pela atenção à população da área territorial do município, compreendendo o objetivo magno do SUS, basicamente. Inciso 1, descentralização com direção única em cada esfera de governo, federal, estadual e municipal. 2, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, embora também no setor assistencial. E 3, participação da comunidade, com presença inclusive no Conselho Municipal de Saúde. Parágrafo único. O município de Altamira buscará incessantemente contribuições federais e estaduais, garantindo dessa forma a verdadeira descentralização. 203-D. A assistência à saúde em Altamira é livre à iniciativa privada. Também, né? Outros privados pode prestar, não? Então tranquilo, é verdade. Socorro quer fazer um adendo aqui. Não, em qualquer momento, qualquer convidado pode pedir a palavra e falar. Só esse detalhe que eu gostaria de deixar claro, né? Qualquer convidado da saúde pode, qualquer momento, pode pedir a palavra para falar, tá? Está sendo lido porque foi já alterado ou está sendo lido o código antigo? Não. O que foi alterado. Foi antes de fato. Antes ou outra consulta pública. Isso. Em uma outra consulta pública que já houve. Isso. Aí, tá. Parágrafo 1º do artigo 203-D de dado. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos, podendo a lei conceder isenções, em especial as que prestem serviços de atendimento aos portadores de deficiência. Parágrafo 2º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 3º. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde em Altamira, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo 4º. O município de Altamira cumprirá rigorosamente as leis que dispõem sobre as condições e os requisitos acerca de remoção dos órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisas e tratamentos, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Artigo 203-E. Fica instituído no município, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde, o Banco de Órgãos. Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá fazer doação. Pode. Eu acho assim, fazendo uma leitura geral disso aqui, eu acho que a gente tinha que começar os artigos, do jeito que eu já li aqui mais ou menos quase tudo, a gente tinha que começar por esses artigos gerais. Eu acho que o regimento, essa parte da saúde aqui, ela teria que começar por essa parte mais geral aqui, que praticamente está no artigo 203A. Para mim, esse artigo 203A, que ele está praticamente reforçando o que já tem na Constituição, ele deve iniciar o nosso texto aqui, certo?
Porque o artigo 200 aqui, ele diz que sempre que possível o município promoverá a formação da consciência sanitária individual nas primeiras idades. Então, na verdade, isso aqui vem depois. Então, começa pelo geral aqui, 203A, o B, 203B. Esse parágrafo único aqui, ele está voltado só para a questão de tratamento e de controle de doenças infecciosas. No lugar de ser combate às moléstias contagiosas infecciosas, tem que ser assistência primária de saúde. No lugar de combate ao uso de tóxicos, tem que ser atenção psicossocial, que entra os CAPs, o CAPSIA, a rede todinha de atendimento às pessoas com transtorno mental, uso de droga e tudo. No lugar de inspeção médica de estabelecimento de ensino municipal, isso aí assim, está muito assim, fora do padrão essas redações desse documento aqui. Teria que fazer uma reforma bem ampla nele, na minha opinião. Aí eu não sei se você vai ler e depois a gente vai tentar fazer aqui. Não, se o senhor já quiser indo fazer as modificações que o senhor entender necessário, mudança de palavras, isso, tá? A gente já pode ser até amanhã. Tá? Podemos ir alterando. Qual é o artigo que o senhor pretende alterar? Bom, eu sou Silvano, trabalho há 25 anos no Sistema Único de Saúde. E assim, eu estou percebendo que o Oswaldo falou está corretíssimo, porque esses artigos 200, 201, 202, 203, eles eles poderiam ser incisos ou até suprimidos aqui, porque o que nós temos que nos ater é que essa é a nossa lei orgânica, é a nossa Constituição Municipal. Então, por ser a nossa Constituição Municipal, ela tem que estar em consonância com a Constituição Federal e Estadual, que, por sua vez, precisam estar de acordo com as leis orgânicas da saúde, que é a Lei 8080/90, a Lei 81/142, a Lei Complementar 141, que é de 2012, que trata da questão do financiamento da saúde pública e da participação da sociedade dentro dos conselhos de saúde. Essa questão de livre iniciativa privada, ela precisa ser melhor regulamentada, porque não é tão livre assim. Existe uma fiscalização, um controle sobre isso. E é preciso amarrar em lei. E também nós precisamos nos ater aqui ao Decreto Presidencial 7508 de 2011, em que ele estabelece que a saúde pública ela é formada por redes assistenciais de saúde, que são a rede de urgência e emergência, a rede de atenção psicossocial, a rede de atenção básica e a rede de média e alta complexidade, que são serviços além da rede Segônia. Então, são formados por rede e hoje financiados por rede, em decorrência desse decreto que eu acabei de citar, o 7508. E ainda temos o seguinte, a regulamentação do setor privado, ele é complementar, desde que a rede municipal ela não atenda os serviços na sua plenitude à população. Então é preciso que a gente deixe isso amarrado. Então, assim, o que eu percebo aqui, a gente precisa fazer uns ajustes nesses artigos, e aqueles primeiros, para mim, eles são de supressão. E com relação a esse banco de órgãos, nós precisamos entender como se dá a política de transplante no nosso país. Ela é responsabilidade dos estados, ela é responsabilidade do governo federal, e ela tem todo um arcabouço jurídico em que os municípios não podem, por vontade própria, sair criando bancos de órgãos, porque não tem capacidade instalada, não tem capacidade técnica e nem financeira para segurar um banco de órgãos dentro de um município, seja ele qual for. Então existe tudo que o SUS ele é hierarquizado, mas ele vem dentro de um arcabouço jurídico em que cada um tem sua responsabilidade sem invadir na autonomia e competência de cada ente federativo. Então, acho que só fazer alguns ajustes seriam necessários e supressão de algum artigo
E levando em consideração todo esse arcabouço jurídico que eu citei aí, porque senão nós vamos confrontar outras legislações federais e a nossa Constituição Municipal, ela pode ser julgada em alguns capítulos aqui, alguns itens ou artigos, inconstitucional por estar ferindo leis federais. Silvano, só para efeito de informação, toda a lei orgânica municipal que está sendo preposta, ela foi baseada na Constituição Federal, na Constituição Estadual. A Câmara Municipal aqui, ela tem um setor jurídico, né, que é só para tratar desses quesitos. Então, tudo que está aqui já foi visto, né, revisado, Constituição Federal e Estadual, né, estamos implementando a Constituição Municipal, que é a lei orgânica, que tem mais de 10 anos que não é atualizada. E a questão, a gente convida as pessoas da área, porque vocês são as pessoas que vivenciam, né, que estão aí no dia a dia, trabalhando, sabendo, e podem contribuir cada vez mais para essa lei orgânica, né, que ela é de suma importância para o município. Então, só para critério de informação isso, e também que pode ser feito, que nem ele falou aqui, vocês podem fazer revisão, podem dar preposições e a gente vai colocar aqui. Pode ser feito até amanhã, né, até às 14 horas. Infelizmente, saúde ficou por último. A gente pegou os temas que são maiores e a gente fez uma divisão por eixo, né, e hoje é a última reunião da saúde, entendeu? Aí vocês têm até amanhã, até às 14 horas, para entregar as preposições, que são correções de texto, né, que adicionar alguma coisa ou não, e isso vai servir para o relatório final. O que nós só percebemos aqui, vereador, é que, pelo conhecimento que temos, é que existem alguns artigos aqui que ferem as leis. Podem ter passado pela assessoria jurídica da casa, mas que a gente percebe que há um certo confrontamento com a legislação federal. Como eu já expliquei, essa questão de banco de órgãos não é uma coisa tão simplificada para você deixar por responsabilidade do município. E a outra situação é que eu não vi aqui, e aí a gente quer contribuir, como cidadão também, além de técnico da área da saúde, é que nós não temos nada que fale da saúde indígena, que é um subsistema vinculado ao SUS. E aí eu não vi nada aí, a gente poderia tentar fazer algum tipo de proposta para fazer a inclusão na lei. Bem como a nova Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB. A PNAB, ela hoje, ela foi objeto de consulta pública no país inteiro, recebendo milhares de contribuições para que você, por exemplo, o próprio agente comunitário de saúde hoje, ele já vai poder oferir pressão, que era um procedimento até antes vedado para que ele pudesse fazer. Aí eu estou te dando só como exemplo, porque o SUS, por ser dinâmico, ele tem a cada dia uma normativa, uma portaria que o regulamenta. Ele é governado, regulamentado por portaria. Ele é muito atualizado, né? Eu sou um pouco leigo na área da saúde, mas a questão do indígena não é só governo federal? Não. Municipal? Não? Deixa eu só... Também falta aqui a saúde das comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas. Que não estou falando, né, Mela? Vocês podem fazer a preposição que vocês quiserem e vai ser colocado na lei orgânica, entendeu? Para ser votado. Então, cada um de vocês podem fazer. Vocês são os conhecedores realmente da saúde, né? Então, a gente está aqui com o parlamentar, que nós vamos votar a lei orgânica, mas é importante essa discussão, é salutar por causa disso. Mais alguém? Aqui, a seção 3 da saúde, ela deve iniciar, como diz a Constituição, que a saúde é o direito de todos e dever da União, né? Do Estado, que são as 3 esferas de governo, né? Então, isso deve começar do 203A. E a questão da instituir no município a da Secretaria de Saúde o banco de órgãos, eu acho que pode ser suprimido esse artigo. Nós teremos até quando para contribuir? Aí fica complicado, ó. Porque assim, gente, acho que a intenção ela é saudável, ela é salutar, ela é interessante, mas assim, ela requer, por se tratar da saúde do tamanho de Altamira, do território como Altamira, né, a gente precisa propor, né, mecanismo que se garanta o atendimento às populações, mas também que se garanta a governabilidade da política, né? Porque também não adianta a gente pensar, por exemplo, eu, como técnico, eu não vejo capacidade técnica que o município de Altamira tem de montar um banco de órgãos. Para vocês terem uma ideia, o regional vem tentando se capacitar como instituição receptora de órgãos e não consegue com a estrutura que tem de alta e média complexidade. Pode retirar, né?
Então, assim, é só para a gente poder pensar isso com calma. Acho que nesse momento a gente poderia estar tendo, o primeiro contato que eu estou tendo é esse aqui, a que a gente pudesse, pelo menos, tentar aí com uma equipe da secretaria, tentar aceitar com essas propostas, tentar esticar mais um dia ou 2 dias para a gente poder apresentar uma proposta para a comissão, e aí a comissão avaliaria como tá. Eu acho que a gente tem como contribuir melhor do que aqui nesse debate, mas a gente pode contribuir alertando, mas a parte mais técnica teria que sentar para ver a questão da legislação, enquadrar direitinho. Eu acho que fica uma redação melhor. E aí a gente pode até sentar posteriormente com os vereadores da comissão para que possa estar assessorando isso. Eu acho que a gente tem alguns avanços, mas também tem muitos gargalos aí que é muito complicado para a gestão, tanto do executivo quanto para a gestão da saúde. Esse artigo 203E, que trata do banco de órgãos, então, a gente vai deixar ele sobrestado, tá? E tanto ele quanto o parágrafo único. Tá? Vamos. Questão de órgãos, vocês podem colocar que a Secretaria de Saúde apoiará a campanha de conscientização na questão da doação de órgãos. Isso, também acho. Então vamos mudar logo, vamos mudar a redação aí. Artigo 203E. Deixa eu só tentar contribuir um pouco. Eu já li essas proposições e a impressão que a gente tem aqui, pelo menos a grosso modo, sem querer ser grosseiro com quem propôs isso aqui, que ele tinha pouco conhecimento do que ele estava propondo aqui, tá? E aí, na verdade, ele se deteve a detalhes desnecessários, né? E deixou de propor algumas coisas interessantes do ponto de vista do arcabouço legislativo. Aqui é uma proposição macro, ela não vai descer a detalhes, porque se ela for descer a detalhes, ela vai entrar em atrito com um monte de portaria que tem. Quer dizer, a saúde é uma das instituições mais portarizadas que tem no Brasil. Todo dia, quer dizer, eu fui secretário 4 anos e 1 mês, e todo dia tem uma portaria. Quando não sai uma de manhã, sai uma de tarde, desfazendo o que fez na de manhã. Então, quer dizer, não adianta a gente entrar nessa questão, porque nós não vamos conseguir produzir o material para a lei orgânica do município. Então, eu acho que a gente tem que se deter, porque é responsabilidade do município, tá certo? A gente tem que ter o cuidado de não inventar muita coisa. Por exemplo, aqui está descendo a questão da vigilância sanitária e não sei mais o que, quer dizer, ela está tentando, quem propôs isso aqui tentou especificar alguns assuntos e esqueceu, por exemplo, a questão indígena, a questão dos ribeirinhos, né? A questão das comunidades tradicionais, que são necessárias hoje em função da mudança da legislação, tá? Então não tem que ter essa preocupação, viu, Aguinaldo, que vai relatar no final isso aí, de ser específico, porque não adianta. Ela está bem clara qual é a função do Estado hoje, qual é a função do governo federal e qual é a função do município. Isso ela está clara através de portaria. Tem alguns processos, como por exemplo a vigilância sanitária, que está em transição. Atribuições que eram do Estado estão tentando ser repassadas para o município, só que o Estado quer passar só o serviço, ele não quer passar o recurso correspondente, né? Então tem muita coisa que eu acho que tem aqui, pode ser muita coisa aproveitada, mas tem muita coisa que não é necessário constar aqui, como por exemplo o banco de órgãos, né? Uma estrutura de um banco de órgãos é extremamente complexa. A gente entendeu. E aqui em Altamira, num hospital, poderia ser no máximo um hospital regional captador de órgãos, se houvesse uma estrutura de suporte, porque, por exemplo, o tempo de coleta e de transferência disso aqui, qualquer órgão já teria, né? Você não tem estrutura, você não tem suporte aéreo, você não tem um monte de coisa. Então, eu acho que tem muita coisa aqui, e aí eu vou dar só uma sugestão, a gente dá uma lida em tudo, e aí tem gente aqui em condições de dizer isso aqui pode ser aproveitado, isso aqui não serve, isso aqui tem que ser complementado, e não precisa passar para amanhã, para depois da manhã não, porque isso. Se o Silvano for pegar toda a legislação e enfiar aqui também, não vai ter muito resultado. É só para não contrariar uma outra. Tudo bem. A gente vai prosseguir deixando sobrestado, na verdade sobrestado por enquanto o artigo 203E, para a gente poder fazer as modificações aqui como proposta ali pelo Valdecir Maia. 203A
B fica sendo os primeiros, né? A gente pode mudar também. Isso aí é tranquilo também. O 203A e o 203B ficam sendo os primeiros artigos do código. 203A e o B. Aí, como o Valdeci falou, se a gente for especificar demais, a gente vai cair em erro, porque são 15 mil portarias que tem no SUS, se não me engano. E aí, esse parágrafo único entre os serviços essenciais, a gente colocaria aqui, serviços essenciais na saúde, pensando no nosso retrato hoje, o primeiro, a assistência primária de saúde, que é a famosa atenção básica, né? A 2, a gente poderia colocar a atenção psicossocial, a rede de atenção psicossocial, que entra o CAPS, o CAPSI, a unidade de acolhimento lá de álcool e droga, as unidades de acolhimento tudo. O CAPS, o 3, ficaria as redes aqui. O 3 ficaria os serviços de urgência, emergência e média complexidade. E aí eu não sei como é que mais faz com a alta. Bota a alta conforme houver pactuação ou deixa só baixa e média e a alta conforme pactuação? Porque aí não precisa rever daqui 2, 3 anos quando o município pactuar uma alta aí, né? Então ficaria a atenção. Está acompanhando, tá? Veja lá, veja se ele está... Estou discutindo aqui, estou esquecendo daqui. Está indo muito rápido. Está indo muito rápido. Então, o 203A e o 203B passam a ser os primeiros, porque eles são a diretriz geral do SUS, no marco nacional. Os serviços essenciais, a gente está colocando que sejam as redes de atenção. Vamos ver se... Vamos lá, bora ver aqui. Ele passa a ser o 200, é? Só deixa ele, depois a gente renumera. Aí esses incisos aí do 203B passam a ser as redes de atenção. Então, o 1 passa a ser vamos botar atenção básica de saúde ou atenção primária? Bota atenção primária de saúde no 1 aí. Atenção primária de saúde. Atenção primária de saúde nada mais é do que os procedimentos básicos. Atenção básica. Atenção primária de saúde os procedimentos básicos. A verificação da pressão, o curativo simples, o aerosol, a vacina. Atenção primária de saúde. O teclado não está bom, né? Continua, deixa a palavra atenção aí, depois a gente consegue. Está com problema no... Alguma configuração que está errada. Enquanto isso, tem um artigo aqui que está totalmente fora. No artigo 203I, tem aqui, parágrafo 2º, todos os hospitais, postos e mini-postos médico-odontológicos da estrutura de saúde serão dotados de farmácia e laboratório. Não tem como a gente ter farmácia e laboratório em todos os postos e mini-postos. A gente vai usar a nomenclatura unidade básica de saúde para atenção primária, para não ficar... Então isso a gente vai tirar, né? Não sei não, tem uma proposta, né? O pessoal que vai dizendo aí. 203, certo? Porque laboratório em todos os postos de saúde, ninguém tem estrutura não. Logística física e financeira e orçamentária. Está usando o nome Oeste também ainda, né? Atenção primária de saúde. O Gus tá nervoso. O Gus tá nervoso, ó. Mas eu acho que ele não quer, não. Mas Falar em saúde, ele adoeceu. Vereador, o senhor que é o relator, nós temos uma proposta aqui da gente apresentar um texto alternativo e entrega ao senhor, e o senhor pode depois fazer esses ajustes, porque senão a gente vai levar bastante... Se for até amanhã... a gente vai tentar ver o máximo que nós podemos
fazer um texto mais assim, selecionado no sentido de mais enxuto, porque como nós estamos discutindo desde o início, nós estamos muito detalhados. Tem coisa que não tem nada a ver, como o Valdeci colocou, nós temos que pensar no macro, porque a Constituição ela é mais focada nisso. Com certeza. E aí a gente poderia apresentar, há termos aí, nomenclaturas que não se usam mais. E aí a gente precisa atualizar esses termos de acordo com a legislação do Sistema Único de Saúde. Acho que é possível a gente apresentar um texto até esse horário, e aí o relator tentava ver se consolidava em tempo, para poder vocês apresentarem na comissão. Se todos estiverem de acordo, por mim está tranquilo. De acordo, né? Todo mundo de acordo? De acordo, Marquinhos? Não pode ser. Eu gostaria só de acrescentar, como proposta, onde fala da questão do recurso, né, do recurso da saúde. Já que a lei está garantido, então vamos colocar na nossa lei orgânica do nosso município, né, o mínimo de 15% seja repassado ao Fundo Municipal de Saúde. É lei, mas tem que estar, Valdeci, aqui na lei orgânica, escritos 15% do repasse de todos os recursos, de toda a receita da Prefeitura Municipal para a Secretaria Municipal de Saúde. Socorro. Só a título de... lei, meu amor, mas não custa nada colocar. Não, eu acho que o que tem que ter instrumento de fazer com que isso seja cumprido. Agora a lei, ela está normatizada. Isso aí, se a gente colocar 10, 12, 7, 8, está contrariando a legislação. Se a gente colocar 15, está só confirmando que está na lei maior. Então isso aí não tem pra onde correr, tá? Agora não atrapalha nada. Agora tem outras coisas aqui que precisam ser debatidas, independente das contribuições que a equipe da secretaria vai propor. Tem algumas coisas que precisam ser vistas aqui, até porque elas estão colocadas aqui, tá certo? Então eu vou sugerir que a gente dê uma olhada no geral e depois eles façam a contribuição naquilo que faltar. Senão vocês não vão pegar o pacote pronto lá e vão ter que reavaliar, porque pode vir proposição que não se enquadra aqui. Pode propor também, a gente... Eu gostaria pode falar. Realmente apoie a proposta da vereadora Socorro, porque assim, ninguém sabe quem vem, gestor passa. E se esse está garantido, na lei maior está. Mas não tem nada demais que seja garantido na nossa lei municipal. Vai ser só copiado, na verdade, porque já tem uma lei federal. Pode colocar artifícios para que seja cumprido essa lei, né? Que hoje não... Mas se quiser colocar, pode colocar. É uma garantia. Só vai citar, né? Porque se o executivo não quiser colocar nem 15, nem 10, mas na lei está garantido. Está inconstitucional. Concorda a lei complementar no 41, reafirmando a necessidade de passar os 15%. O difícil é passar os 15%. Sim, foi acrescido aí o inciso 1, algum acréscimo mais? Inciso 1 vai ser... Esses serviços essenciais, eles têm que ser revistos, até porque, por exemplo, combate a moléstias contagiosas, existe mais, teve essa funada lá nessas campos. Sim, mas ele foi modificado já. Não foi modificado já? Não, pode colocar aí as redes, né? Atenção, assistência primária de saúde. Coloca em 5 redes. Não quero fazer esse texto não. Cadê lá? Já foi modificado o inciso 1, então, né? O inciso 1 é assistência... Parágrafo único aí, é o parágrafo único do artigo 203. É o parágrafo único do artigo 203B. B de bola. Parágrafo. O inciso 1. Combate... assistência... Oswaldo, eu tenho uma proposta. Que amanhã pela manhã eu posso estar com vocês, porque realmente está muito fora da nossa realidade todo esse texto, que os servidores, os profissionais que estão na saúde no dia a dia, que conhecem o SUS aí há mais de 20 anos, que possam fazer outras proposições na realidade e nas leis que regem o SUS e nas portarias, certo? Amanhã até as 14, conforme o presidente da comissão. Fica umas coisas assim meio confusas para não entender. Artigo 203 fica assegurada a gratuidade às ações de serviço de saúde na forma disposta na Constituição Federal e na Constituição do Estado
Nós vamos chegar aí ainda, porque a gente está fazendo uma leitura, senão a gente vai e volta, e vamos chegar aí nesse artigo. Tá? Nós paramos então no 203F, tá? O F ficou sobrestado, possivelmente a gente vai retirar ele, vai suprimir, tá? 203F. Então a gente vai ler e se houver já muda, queiram fazer alguma modificação, a gente já para. O município manterá um fundo de saúde regulamentado na forma da lei, financiado com recursos orçamentários da Seguridade Social da União, do Estado e do município, além de outras fontes. Aí que vai dar o volume de recursos. O volume, parágrafo 1º, o volume de recursos destinados ao Fundo da Saúde será definido na lei orçamentária. Parágrafo 2º, é vedada a destinação de recursos, auxílio ou subvenção a instituições privadas com fins lucrativos. Há controvérsia. É lá no primeiro que eu só coloquei que Esse assunto aí está em vários itens dessas propostas aqui, tá? Só para vocês entenderem, se essa lei, se ela ficar do jeito que ela está aqui, o município não pode fazer contratualização, mesmo que tenha recurso. Então eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação disso aqui, não sei se a redação é essa, mas deixar um espaço para, no caso de houver recurso, condições, você possa contratualizar. Pelo que está aqui, está suspendendo contratualização de serviço. Pois é, eu já vi lá em cima dizendo que desde que haja recurso pode fazer. Aqui está dizendo que não pode, tá? Pode tirar, pode suprimir. Parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º, o senhor está dizendo aí, Valdeci, que ele está se contradizendo com qual norma, com qual artigo? Lá, deixa eu só ler para ti aqui. É vedada a destinação de recursos, auxílio ou subvenção às instituições privadas com fim lucrativo. Por isso aqui, do jeito que ele está colocado, ele pode até estar querendo priorizar o serviço público, né? Mas ele está fechando a possibilidade de você fazer contratualização. Vou dar um exemplo aqui. Você precisa contratar uma empresa para fazer exame laboratorial específico. É o caso que tem cartela agora. Por essa colocação, isso aqui está vedado. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque enquanto não for questionado, não tem problema. Mas alguém pode começar a ler isso aqui, e em algum momento diz, olha, isso aqui está irregular, e vira uma confusão danada. Então eu não sei se essa é a redação, sei lá, eu acho que a gente tem que ter o cuidado de e em algum lugar aqui já está aberto a possibilidade de fazer isso aqui. Eu já li isso aqui umas 2 ou 3 vezes. Se tu continuar lendo, ou já leu, vai estar aí. Tá certo? É só uma preocupação para não deixar do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui, simplesmente está sendo vedado a contratualização de empresa privada. E faça serviço de raio-x, né? Não vão poder se tiver, né? Mas eu acho que quando fala que destinação vai porque não seja através de um contrato de conferência, um contrato comercial, eu acho que essa integração Mas eu acho que ela também fecha essa questão de fazer um contrato com a empresa privada, né? No caso, por exemplo, lá em Castelo não tem como fazer exame, aí o outro tem que fazer uma clínica de lá. Só que o cara tem que vir aqui fazer o exame, né? Nesse caso não vai poder. Então a empresa privada vai estar pagando com a empresa privada. Acho que tem que tirar. Acho que tem que tirar mesmo. Pode retirar, Bruce, essa... A gente vai suprimir então o parágrafo 2º. Olha, o Silvano fez uma observação interessante aqui. A valer isso aqui, a gente não poderia contratar uma empresa de anestesista na cidade. Tem outra observação interessante que em Castelo agora, a prefeitura está querendo contratar um serviço terceirizado de empresa para fazer exame. Porque não tem como, é muito ruim o cara vir até aqui fazer um exame e voltar. Já também não poderia, nesse caso, né? Então é melhor retirar. Pode tirar, Bruce.
Vamos para frente. Suprimido, parágrafo 2º, então. Artigo 203. Mas aí tinha que incluir, senhor relator, a questão que a Socorro colocou. Nós temos que colocar ali que é destinado, o volume de recursos destinado ao Fundo de Saúde, será definido na forma sanitária e tal, mas também de acordo com os limites da legislação do quadro mental. Pode colocar. Fica ali no parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º. O parágrafo 1º, o volume de recursos destinado ao Fundo de Saúde será definido na lei orçamentária, respeitando um percentual mínimo de 15%, conforme a lei. Doutor Samuel. Parágrafo 1º aí, artigo 203F, modificação. Pode falar. Volume de recursos destinado ao Fundo de Saúde na lei orçamentária e em conformidade com Lei Federal. E em conformidade com a lei complementar 141/2012. Quem que coloca esse texto? 141 de 2012? Lei complementar 2012. Que lá tem o percentual mínimo. 15% é para os municípios e 12% para os estados. O governo federal não tem percentual de destinação de recursos para a saúde pública. Importante especificar, porque não são normas conhecimento da população do município, saber. Em conformidade com a lei complementar 142, E define o percentual de 15%. Pronto, e colocar esse Continua. Artigo 203G. Ao SUS compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesses para a saúde particular, da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde no trabalho. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Incrementar. A gente acha o seguinte, que falar um de cada vez. Está fazendo uma confusão de atribuições aí e responsabilidades. Tá certo também. Por exemplo, hemoderivados do sangue e medicamentos, produção, é o Estado que é o responsável por esse controle e essa fiscalização. Não é o município. Como nós estamos falando de uma Constituição municipal, então a gente tem que se ater às responsabilidades municipais. Ainda acho o seguinte, que esse detalhismo aí na legislação fica como o Oswaldo e o Valdeci falaram no início, que a gente vai ficar com um capítulo da saúde extenso demais e desnecessariamente, desde que a gente só foque nas nossas responsabilidades e no que o Sistema Único de Saúde hoje atribui ao município, as competências e às redes municipais. É o que eu penso, senão a gente vai ter que destrinchar isso aí, vai ficar muito detalhista. Seria o quê? Suprimido então todo o artigo? Deixa eu só dar quem sugeriu isso aqui, Agnaldo, que eu não sei quem foi, ele tentou colocar aqui na lei municipal as atribuições da vigilância sanitária, tá? Então ele está especificando aqui. E aqui, por exemplo, no capítulo 1, ele está ultrapassando a atribuição, pelo menos se a gente considerar o município de Altamira. Não sei se no município de São Paulo, não é assim? O município de São Paulo, ele tem a atribuição de fiscalizar a produção de medicamento, mas o município de Altamira não tem isso. Tá? Então, eu acho que quem propôs isso aqui, que eu acho que foi aquela associação de vereadores, ela deve ter pego como texto base o município de São Paulo, né? Acredito eu que o município de São Paulo tem atribuição
para fazer isso aqui. Aí se você der uma lida aqui, as áreas, elas são basicamente, olha aqui, incrementar na sua área desenvolvimento científico e tecnológico. Tá, então eu acho que ela é muito específica. Isso aqui poderia ser resumido, tá certo? Com o capítulo de vigilância sanitária no que for atribuição do município. Vou dar uma sugestão. No item 1 aí, você coloca que compete ao município a coordenação, planejamento, gerenciamento e execução da atenção primária de saúde. De novo, atenção primária. As ações de vigilância e saúde. Ficaria no inciso 1 desse artigo? Tem que vir no SUS, compete além de outros. Compete além de outros. O artigo 203, ele está falando do Sistema Único de Saúde geral, União, Estado e Município, todo. Se a gente quer falar sobre o SUS municipal, aí a gente vem aqui em foco para o município de Altamira, né? Eu, particularmente, eu acredito que deveria ser suprimido, porque ele já há uma legislação 8080, o próprio decreto 7.508, a própria lei complementar que a gente citou, 141. Então, assim, quando você trata, alguém pensou em falar do Sistema Único de Saúde municipal e englobou aquilo que é de esfera federal, aquilo que é de esfera do Estado. Não que a Altamira um dia não cresça isso, mas não acredito que daqui a 20, 30 anos a gente vai esteja na mesma lei, né? Deixa sobre o Estado. Eu também concordo que deveria ser suprimido todo esse artigo aí. Vou continuar então. Deixa sobre o Estado aí. Artigo 203H. Os postos e mini-postos de saúde do município serão dirigidos por funcionários de carreira nomeados pelo Executivo. Postos não existe mais e nem mini-postos, são unidade básica de saúde. Então vamos mudar aí. Muda aí os postos e mini-postos para a unidade de saúde. Olha, é assim, a nossa Constituição ela ficou enorme porque os nossos parlamentares na época quiseram fazer o que nós estamos fazendo aqui, detalhar demais. Tanto é que é a maior Constituição do mundo. A dos Estados Unidos tem 7 artigos. 7. E aí, assim, o que eu estou querendo colocar é que, assim, se a gente for fazer uma intromissão do poder, eu acho que os dirigentes têm que ter a livre... Isso diz a lei, não sou eu. Tem o poder da livre nomeação de pessoas para dirigir órgãos municipais, a não ser que a gente mude a Constituição. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que essa nomenclatura hoje não existe mais e fica... Se você for hoje, como o Valdeci citou ali atrás, fazer com que as unidades de saúde nossas hoje funcionem só com funcionários de carreira, nós teríamos que fechar tudo. Fechar tudo, né? Então, assim... São 19, fecha a casa. Só tem 5 enfermeiras. Isso, e aí a gente está fazendo, para mim, uma intromissão desnecessária, mas uma sugestão modificar isso aí. De carreira. A gente coloca vírgula, dirigidos, vírgula, preferencialmente, vírgula, por funcionário de carreira. Aí perfeito, aí eu acho que essa palavra preferencialmente foi um grande debate nosso. Até porque no futuro pode ter muito mais concursado, né? Sim, muda muito, preferencialmente. Estágio ou é a publicação da unidade? Dirigido por servidores de carreira nomeados pelo Executivo. Eu tive acesso à lei de cargos de funções gratificadas do município. Eu, sinceramente, eu não concordo, e olha que eu não sou do Executivo. Nomeado pelo Executivo. Hoje nós temos 23 unidades básicas de saúde. Com a própria PENAB, a nova PENAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, ela prevê que o enfermeiro hoje, que não é uma função criada, né? Criaram o enfermeiro, lá botaram o enfermeiro lá do PSF, e hoje ele é responsável pela unidade básica de saúde, parte administrativa. A nova PENAB diz que ele pode até ser o diretor da unidade, mas tem que contratar um novo enfermeiro para trabalhar a atenção básica. E aí criou-se a figura do agente administrativo da unidade.
E aí a gente coloca isso aqui, só para ter uma ideia, dentro da saúde nós temos 1.000 e poucos funcionários. Nós temos várias unidades que são cargo de direção. Eu acho que pela atual conjuntura da lei municipal de DAS, não cabe, só a Secretaria de Saúde já englobaria toda a legislação do município. Quando você coloca nomeado pelo Executivo, porque eu imagino que nomear é você dar uma função gratificada, um DAS, alguma coisa nesse sentido. Eu sugeria deixar até, preferencialmente, até dirigido por servidores de carreira. Então, vamos suprimir aí, então, a expressão nomeados pelo Executivo. Aí a unidade básica de saúde, né? Onde tem unidade de saúde, bota unidade básica de saúde, vamos padronizar onde tiver. Tira esse negócio de mini posto daí. Unidade básica de saúde. Tira os postos e mini postos. O senhor entendeu? Ele está falando uma outra coisa. As redações que tiver. Essa nomenclatura não existe mais. Onde tiver posto de saúde, Minha locatora UBS. unidade básica de saúde. Já mudou, já. Onde tiver posto de posto tem que colocar unidade. Qualquer canto onde estiver. A unidade de saúde já mudou. Já. Unidade básica de saúde. Parágrafo único. Fica o município responsável pelo treinamento do pessoal da área da saúde, inclusive promovendo cursos para atendimento nos postos municipais, nas unidades municipais. Já está em lei, mas agora aí fica o município responsável de implantar a política na Educação permanente. Porque nós temos hoje uma política nacional de educação permanente. E trocar em miúdo é fazer a capacitação de profissionais de saúde. Mas existem esses termos mais adequados à legislação do sistema único. Artigo 203I. Fica assegurada a gratuidade às ações e serviços de saúde na forma disposta na Constituição Federal e na Constituição Estadual. O SUS é universal. É universal. Sensacional. Passa pra frente, passa pra frente. Não deixa dúvida. Continua, não. Pode continuar? Pode. Parágrafo 1º. Fica o município autorizado a estabelecer convênio com os hospitais nele existentes para atendimento às famílias carentes de Altamira. Isso aí vai de encontro ao princípio do SUS da universalidade. Porque não existe no Sistema Único de Saúde reserva de mercado, tá entendendo? Ou clientela fechada específica. Todos deverão ter acesso ao Sistema Único de Saúde de forma equânime, ou seja, igual. Não dá para mim fazer um convênio, isso a lei quem veda é a Constituição Federal e a 8080. Não pode eu fazer um convênio para atender determinado grupo específico da sociedade. Não pode. Então, assim, isso contraria todos os princípios da criação do SUS. Então, vamos retirar o parágrafo 1º. É como se fosse mais ou menos assim, entrou na rua com uma pessoa, você queria visitar lá. Aí teria que ver se a pessoa está. Retira. Parágrafo 2º. Todos os hospitais, postos e mini-postos médicos odontológicos da estrutura da Unidade Municipal de Saúde serão dotados de farmácias e laboratórios necessários aos diagnósticos e recuperação da saúde do cidadão, segundo os critérios médicos Bota o UBS, né? odontológicos do profissional que estiver atendendo, bem como de ambulâncias para o transporte de doentes que necessitarem de tratamento especializado em outros locais. E nem São Paulo, tá? Postos e mini postos, de novo, né? Então, unidade básica de saúde. Samuel, tu troca esse posto aí para UBS, Unidade Básica de Saúde? Não, quando se apresenta um projeto de unidade básica de saúde, se atende às portarias do Ministério da Saúde, senão você não credencia ele, né? Você não recebe financiamento, né? Só um detalhe, até esse médico odontológico pode trocar por unidade de saúde? Pode. Não, postos e mini postos. Só posto de Isso. É unidade básica, não existe mais. A saúde ela é
preconizado em portaria, o que ela é obrigatoriamente. E qual o atendimento que tem que ter nela? Isso. Só que lá não tem laboratório, não tem Farmácia. Farmácia tem, né? Não é obrigado. Olha, de acordo com as normas, de novo, do Sistema Único de Saúde, todas as ambiências de uma unidade de saúde, seja uma unidade básica, seja uma unidade hospitalar, seja um CAPS, seja um hospital de pequeno porte, todos eles têm especificidades regulamentadas. Não se pode juntar tudo isso numa só pacote, porque um posto de saúde ele pode ter ou não uma farmácia, ou então um gabinete odontológico e um gabinete médico. Depende da classificação de tipologia dele. Tem unidade tipo 1, que é o tal do posto de saúde, tem tipo 2, que é aquela da Brasília, tem a tipo 3, tem a tipo 4, que já é uma unidade mista. Então, cada um, até o SER, que nós vamos ter daqui uns dias, tem suas especificidades e tipologias. E cada tipologia é um tipo de serviço que é prestado em estruturas que são específicas dentro dessas unidades, desses estabelecimentos de saúde. Então, não dá para juntar tudo só num pacote, é isso que eu estou querendo dizer. Ginaldo, que vai ser o relator do final dessa história, a ideia aqui, quem propôs isso aqui, é a questão de assegurar a gratuidade das ações do serviço de saúde. Aí ele tentou amarrar lá embaixo, né? Ele propôs aqui, no parágrafo, né? 203i, fica assegurada a gratuidade das ações de serviço de saúde na forma disposta na Constituição. Aí ele achou pouco, aí tentou especificar aqui, tá? E aí na hora de especificar ele se atrapalhou. Então se tu verificar o que é o 1 e o 2, nada mais é do que quem pensou em garantir, especificando e tal, que na verdade não tem nada a ver isso aqui. Olha só, na Altamira é a cidade polo principal da Transamazônica, lotado no 10º Centro Regional de 9 municípios. Se a gente tem que fazer um convênio ou a pactuação dos serviços, a gente faz com Belém. Aí lá embaixo, o cara me coloca assim, bem como de ambulâncias para o transporte de doentes que necessitam de tratamento especializado em outros locais. Aí eu me obrigo o município a comprar 10 ambulâncias para fazer o transporte de paciente daqui para Belém. O TFD vai ficar onde? Então assim, eu sinceramente, eu acho que deve suprir todo esse texto, não tem nada a ver. Então a gente vai criar um bicho-papão para nos comer a gente mesmo em poucos dias. Então 203i não atrapalha em nada. Ele só se atrapalhou quando ele começou a tentar especificar aqui o que eram essas garantias. Aí tem São Paulo. Deixa sobre o estado então e depois a gente vê. Só deixa sobre o estado, a gente tira depois. Parágrafo 2º. Pode ser. A gente vai suprimir então o parágrafo 2º. Artigo 203J. O município aplicará anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 132 e dos recursos de que trata os artigos 134 e 135 desta lei orgânica. 203... Quer dar uma olhadinha no artigo? 134, 135... Eu acho que aqui nós não temos o artigo 138. Eu vou botar aí no... Termina a leitura que a gente já... 203K. Será constituído um Conselho Municipal de Saúde, órgão deliberativo constituído de representantes das entidades profissionais de saúde, prestadoras de serviços sindicais, associações comunitárias e gestores do sistema de saúde na forma da lei. Eu defendo que deixa assim, tá? Mas não está sendo cumprido. Só acontecendo aí. Não entendi. Eu defendo que deixa assim, porque é assim que está na lei. Apesar de que não é assim que está sendo feito. Mas quem sabe em algum momento alguém respeita o que está na lei.
Tudo bem. Pode falar, Marinho. Está dizendo que está tudo errado aí. Essa informação que eu recebi é que não foi respeitada na lei. Não, mas aí é outro. Essa é outra situação, Marquinhos. Aí é o seguinte, quem quiser botar alguma preposição, tem até amanhã às 14 horas para colocar. Pode ir. Obrigado. Reiteiro, no final da sessão, focar no dia 21/9. 9 horas. É 21 o quê? 21/9. A votação, né? A votação do vereador. 21. Não fala não. Hein, Silvano, se tu tiver o Dominguinhos aí, a Noamelo, que quiser fazer proposição até amanhã às 14 horas, pode inserir, retirar, melhorar. Ok? Obrigado, boa tarde a todos. Só para fazer uma correção redacional aí no artigo 203, viu? Essa palavra internacional, de acordo com a nova ortografia do Brasil, Portugal, mundo, não sei das quantas, brasileira, é junto, viu? Internacional. Não tem mais esse separação. 203C. O município de Altamira fará parte ao Sistema Único de Saúde. Não tem o hífen, só interrelacionado. O computador não reconhece. Tá legal. Então está todo mundo convidado, todos estão convidados para se fazerem presentes na próxima reunião que será realizada no dia 21/9, às 9 horas, aonde vamos votar o relatório final que será apresentado. Boa tarde a todos. Olha, essa prestadora de serviços sindicais está errada, tá? É só prestadora de serviços. 203K. Serviço de saúde. E Silvano, senta logo ali, Silvano. Tá? Quinta. Rapaz, não de fazer aqui é complicado.